Então, pessoal, a gente inicia hoje o módulo 13. Do setor 221 de mecânica, e nós vamos pegar dinâmica. Vamos aplicar as leis de Newton. Quando a gente aplica as leis de Newton, nós temos forças. Então, dinâmica é o estudo das forças que causam movimento. Mas dinâmica do movimento circular. Dinâmica do movimento circular. Ou seja, aplicação das forças no movimento que faça círculos. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, forças são 5, mão cheia, ó, 5. A primeira, peso, mg. A segunda, normal, não tem fórmula. Normal é força equilibrante. Tração, não tem fórmula. Força elástica, Kx, que é a da mola. E força de atrito, μ vezes a normal, que foi o assunto da última prova. E vocês lembram que eu pus um corpo pendurado? A massa desse corpo era 8 quilos, aí vocês iam calcular o peso dele que dava 80. Como ele estava pendurado, ele estava parado. Aí eu pedi assim, calcule a força de tração, aí vocês faziam um diagrama de corpo livre e colocavam a tração para cima aqui. Como ele estava parado, força resultante, massa vezes aceleração. A aceleração é 0, vezes a massa 0. Se a força resultante é 0, elas se anulam. Essa tração é igual ao peso. Resposta, 80. Porque a força deu 0. T menos P tem que dar 0. T é 80. Lembra disso aí? Então, agora nós não vamos mais aplicar assim. Por quê? Porque agora nós temos um movimento que faz círculos. O que a gente tem que usar? A gente tem que usar as leis de Newton para movimento. E esse movimento é um movimento circular, é um círculo. Todo corpo que está fazendo um círculo, ele tem uma velocidade que era tangente à trajetória. E qual lei de Newton eu tenho que aplicar? Ou é a primeira, força resultante 0, não copiem que eu vou apagar isso aqui, ou é a segunda, força resultante massa vezes aceleração. Eu pergunto, esse movimento circular tem aceleração? Qual a aceleração que esse movimento circular tem? Estou esperando alguém responder. Vocês já aprenderam. Lá no setor 222. Qual é a aceleração do movimento que faz círculos? Esqueceram? É aquela aceleração que aponta para o centro. Nós chamamos de aceleração, que é perpendicular à velocidade. A aceleração centrípeta, ela aponta para o centro dessa trajetória curvilínea. Então, portanto, se é qualquer movimento que faz círculo, eu tenho uma aceleração apontando para o centro. Então, bom dia, eu não posso mais aplicar a primeira lei de Newton. Essa força resultante, ela é massa vezes aceleração. E a aceleração que eu tenho que colocar no movimento circular, a aceleração que entra aqui é a centrípeta. É a centrípeta. Então, essa força resultante, ela tem que apontar para o centro, óbvio. Essa é uma força resultante centrípeta. Por isso que no movimento circular, essa aceleração determina uma força resultante centrípeta. Perpendicular à velocidade, porque senão ele não faz curva, ele vai em linha reta. Por isso que eu tenho que ter uma força puxando para o centro. Ah, mas como é que eu vou saber? Aí vocês vão ter que desenhar as forças num diagrama de corpo livre. No meu primeiro exemplo. Se eu pegar uma mesa qualquer, eu quero fazer uma bolinha
rodar nessa mesa. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar um parafusinho, prender na mesa, amarrar um barbante, uma linha, até nessa bolinha e colocar essa bolinha para rodar. Ou seja, eu vou dar uma pancadinha na bolinha assim, em linha reta, ó. Eu vou dar uma pancada para ela sair aqui, ó. O barbante vai esticar e essa velocidade que eu dei à bolinha, ela é perpendicular ao barbante, ó. Esse barbante vai esticar e não vai deixar a bolinha escapar. Ela vai fazer isso, ó. Ela vai girar. Portanto, quem está puxando essa bolinha para fazer a curva é o fio. Ah, professor, mas ela está em cima da mesa, ela tem um peso. Ótimo, ela tem um peso. Mas ela está em cima dessa mesa, que é horizontal, ó. Os pezinhos da mesa aqui, ó. Ela é horizontal, essa mesa. Então ela está apoiada, então ela tem uma normal. Essa normal se anula com o peso? Sim, porque não tem movimento da bolinha aqui. A bolinha roda na horizontal, na vertical não tem. Sobrou quem? A tração do fio, ó. Porque dessas 5 forças a gente já pôs o peso, a gente já pôs a normal porque tem apoio, a gente colocou a tração porque tem o fio, não tem mola e não tem atrito, já que ela vai rolar na mesa. Vai sobrar a tração apontando para o centro. Ah, então peraí um pouquinho. A gente escreve assim, então, para resolver o exercício. Força resultante, massa vezes aceleração. Isso. Como é círculo, a aceleração é centrípeta. Então, a força resultante é centrípeta. Essa força resultante é o resultado dessas 5. A normal se mata com peso, ó. Não tem movimento aqui. Sobrou quem? Tração. Tração é massa vezes aceleração. Quem é a aceleração? A centrípeta. Alguém se lembra dessa formulinha da centrípeta? Pessoal, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O raio da curva. O raio da curva que ela vai fazer. Então vai entrar aqui, ó, velocidade da bolinha dividido pelo raio, que é o comprimento do barbante. Aí eu pego a massa da bolinha, eu pego a velocidade da bolinha, o raio, eu acho a tração. Ou seja, sempre na força resultante vai sobrar aquela força que você tem que achar. Por isso, moçada, que a gente tem que tomar um cuidado nos... André, Oi? deixa eu te falar, você não deu essa fórmula da centrípeta não pra gente. Vocês acham, Fala mas de não deu. novo. Você não deu essa fórmula pra gente, ela é nova. Da centrípeta? É, não deu, ela é nova pra gente. Não, peraí. Peraí. Ah, ela tá no caderno 4. É, quando eu tô lembrado de ter dado assim, não. É verdade, ela tá no caderno 4. Então, por enquanto, a gente não começou o caderno 4, né? Óbvio, nós estamos no Uhum. 33º. Então, não se preocupem que essa fórmula da centrípeta, né, é a forma que você acelera para o centro para o móvel não escapar. A única coisa que eu espero que vocês entendam é o seguinte: para essa velocidade aqui continuar em linha reta, basta que você não haja na velocidade e deixe ela sozinha. Se eu puxar para o centro, essa velocidade vai curvar. E puxar para o centro é variar a velocidade para o centro. Então ela vai fazer a curva. Então a única coisa que você tem que lembrar é que todo movimento circular, né, ele tem alguém puxando para o centro, tá bom? Então guarda só isso, ó, que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r por enquanto. Pode. Agora presta atenção nisso, que legal, ó. Vocês não vão esquecer jamais depois que eu fizer essas coisas aqui, ó, da aula. Eu tenho certeza absoluta. Um segundo exemplo. Presta atenção no pêndulo de um relógio. Eu vou esgotar praticamente quase todos os exemplos e eu não quero que vocês decorem. O pêndulo do relógio ele tem um fio, um barbante, um ferro, e ele fica fazendo
para lá e para cá, só que ele faz um movimento o quê? Circular, ó. Não é um movimento retilíneo, é um movimento circular. E quando eu fizer o diagrama de forças no pêndulo, a primeira força que eu coloco é o peso. Mas como um pêndulo ele está no ar, ele não tem apoio. Então não tem normal, não tem ninguém aqui embaixo apoiando. Mas tem um fio para cima. Tem a tração. E por que será que essa tração se desenhou maior que o peso? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Esse movimento agora não está mais na horizontal. Ele está num plano vertical. Vai e volta. O que eu tenho que pensar? Que eu tenho um movimento circular. E que se eu tenho um movimento circular, eu tenho uma força resultante centrípeta, não tem jeito. Tem que ter uma força resultante apontando para o centro, porque senão eu continuo minha linha reta. Se eu não tiver uma força resultante centrípeta, eu não faço um movimento circular, que é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, sempre aqui vai entrar V quadrado sobre R. O problema é enxergar a força resultante agora. Ah, professor, a tração anula o peso. Se você falar isso, a força resultante é zero. Aí não pode ser movimento circular. Se a força resultante é zero, eu não vou ter aceleração. Aí o movimento é retilíneo. Aí ferrou. Então, moçada, tem que resultar uma força apontando para o centro. O peso não é. O peso está apontando para fora dessa curva. Olha o centro dela onde está. Olha o centro da curva onde está. Quem está apontando para o centro? A tração. Mas ela não está sozinha como aqui. Aqui a tração estava sozinha. Aqui eu tenho um vetor oposto. E o que eu faço com dois vetores opostos? No mesmo sentido, a gente soma, sentido oposto a gente subtrai e perpendicular a gente faz Pitágoras. Aqui eles estão em sentidos opostos. Então seria o T apontando para o centro. Então ela vai me dar a resultante centrípeta e o P não apontando para o centro. Então a minha resultante é T menos P porque eles são opostos. Quem apontar para o centro ganha de quem não aponta para o centro para dar a minha resultante. Como eles são opostos, T menos P. Aí o que vocês vão fazer? Vão jogar a velocidade, vão jogar o raio da curva, que é o comprimento do pêndulo, a massa, calcular o peso, que é mg, vai sobrar a tração. Por isso que eu tenho que fazer uma resultante dessas duas. Aquela que aponta para o centro, menos aquelas que não apontam. Tá? Vamos lá. Pode copiar o segundo exemplo aí. Eu vou para um terceiro e um quarto exemplo que vocês não vão mais esquecer. O terceiro exemplo é o seguinte. Vamos pensar em videogame, no Super Mario, né, no Mario Bros. Vamos pensar nos joguinhos de videogame, pensar em bicicleta, pedalar, né? Vamos pensar num automóvel, num caminhão de cana que vai passar por lombadas e depressões. Então você tem uma trajetória retilínea, aí de repente vem uma lombada, aí de repente vem uma valeta, lombada e valeta.
Olha esse móvel se movendo. Aqui não se faz curvas. Então aqui esse móvel está numa trajetória retilínea. Pode ser sua bicicleta, pode ser o carrinho do Mario Bros, né? O que ele tem aqui? Ele tem peso e tem normal. Como esse movimento aqui é um movimento retilíneo, ele não faz curvas. Ele anda reto aqui, ó. Ele não anda aqui. Aqui onde está normal e o peso, ele não se move. Por quê? Porque ele não vai pular. Então, nesse movimento retilíneo, a força resultante é zero. A normal é igual ao peso. Então, eu não posso aplicar força centrípeta. Não tem curva. Ah lá, conseguiu voltar, Sofia. É só fazer tudo do começo, tá? Então, é um movimento retilíneo. Então, eu não posso falar que a normal é maior, porque se a normal é maior, ele vai para cima. Se o peso for maior, ele vai para baixo. Como o movimento tem que ser retilíneo, as duas têm que se anular. Quando o móvel estiver passando aqui, ó, que ele subir na lombada, olha aqui, ó. Olha o móvel aqui e olha aqui o sentido do movimento dele. Olha a velocidade dele. E ele faz parte de uma curva. Olha como a lombada te induz a pensar que você está numa curva, ó. Ó a curva. Cuidado, o movimento não é mais retilíneo. Você tem o peso apontando para o centro e a normal não. Por isso que eu desenhei a normal menor. O peso do móvel apontando para o centro dessa curva e a normal não. Como é um movimento circular ou curvilíneo, se é curva, a minha resultante tem que ser centrípeta, massa vezes aceleração, centrípeta. Então, o Pedro Eduardo já conseguiu aqui me mostrar que essa aceleração centrípeta é v² sobre E. E a força resultante centrípeta? E a força resultante centrípeta? Tem duas, ó. Não tem mais nenhuma força. Normal e peso. Eu não posso anular agora, porque se eu anular, o movimento é retilíneo. Como o peso está apontando para o centro, ele tem que ganhar da normal. As forças que apontam para o centro da curva ganham daquelas que não apontam. Ah, mas por que a normal é para cima? Porque o chão está embaixo. Então aqui vai entrar P menos N. Lógico, o peso tem que ser maior que a normal. Para a resultante apontar para o centro, o peso tem que ganhar da normal. Beleza. Aí essa bolinha que é o carrinho desce e passa pela valeta. Quando ele passar pela valeta, ele passa aqui, ó. Olha a velocidade dele. Eu ainda continuo com as minhas forças. Só que agora mudou a curva. Olha a curva aqui, ó. Olha o centro dessa curva. Quem vai apontar para o centro agora é a normal. O peso está para baixo. Então agora essa normal tem que ganhar do peso. Então quando de novo nesse movimento circular, aqui movimento circular, força resultante, massa vezes aceleração. E agora? Agora tem que ser N menos P. Ao contrário. A normal está apontando para o centro, o peso não. N menos P, mv² sobre raio. Agora a normal é maior que o peso. Por isso que quem manda o desenho das forças e quem aponta para o centro ganha daquelas que não apontam para o centro. Beleza? Tudo bem, pessoal? Pode copiar aí para a gente fazer o quarto e último exemplo. Pessoal que vai no circo, né?
Vê aqueles pessoais tudo louco de moto, dentro de um globo da morte pequenininho, girando aquelas motos, subindo, descendo, né? O quarto exemplo é o exemplo que mais cai no vestibular, que é o globo da morte. O que é o globo da morte? O globo da morte é uma gaiola esférica, onde as pessoas ficam rodando de moto lá. Acho que todo mundo já viu, como se eu estivesse rodando essa caneta aqui, ó. Vamos tentar fazer essa caneta não cair, ó. Ela não caiu, ó. Eu rodei com ela na mão, ela não caiu. O problema da caneta é o mesmo problema do globo da morte. Quando o cara passar aqui em cima, se ele não tiver velocidade para subir, e se ele chegar com velocidade zero, ele cai. Ele não pode parar. Então ele tem que passar com uma certa velocidade, porque senão ele não continua o movimento circular, ó. A velocidade que ele tem que ter aqui em cima. Ele tem que continuar com essa velocidade. Então ele tem que atingir uma velocidade mínima, porque senão, a hora que ele passar aqui em cima, ó, caiu. Ó, ele está subindo, ó, parou, caiu. Então ele tem que passar sem cair, ó. Ele passa e não cai. Então ele tem que ter uma velocidade mínima para ele conseguir completar essa meia volta. Passou com essa velocidade, ele vai continuar apoiado na pista, ó. Só que a pista agora é um apoio, mostrada, que não está mais por baixo. Igual quando você põe um corpo no solo, ó, o solo por baixo. A pista está apoiando o corpo aqui por cima, ó. Por isso que eu não tenho mais uma normal para cima. Agora eu tenho o peso do corpo aqui e tenho a normal também. A normal é sempre do apoio para o corpo. Como o apoio está por cima, a normal está por baixo. Olha lá, ó, o apoio está por cima, então o corpo está subindo, ó, com uma velocidade, ó, e apertando essa pista, ó. A moto vai subindo e apertando essa pista para fora. Então a pista apoia a moto para dentro, apontando para o centro. Como é um movimento circular, a minha força resultante é centrípeta. Massa vezes aceleração centrípeta. Presta atenção. mv ao quadrado dividido pelo raio. Cuidado que eu não vou subtrair nada. Os dois vetores agora estão no mesmo sentido. Seria a soma. Normal mais o peso. Isso para uma velocidade normal que o motoqueiro vai atingir. Então, o que ele fica fazendo, o motoqueiro aqui? Ó? Não sei se vocês já viram, ele fica indo e voltando. Ele fica assim, ó, acelera. Até ele conseguir arrancar com uma velocidade. Ele fica indo e voltando até conseguir uma velocidade maior. Ó. Aí ele vai, não para mais. Aí fica rodando. Agora, pessoal, tem aqui uma velocidade mínima. Por quê? Porque se ele não atingir a velocidade mínima para ele conseguir completar a volta, ele cai. Ele perde esse apoio. Então, nenhum motoqueiro arrisca passar aqui em cima com uma velocidade mínima. Nenhum motoqueiro passa aqui em cima com velocidade mínima, porque senão ele está correndo o risco de cair. E como que a gente faz o cálculo dessa velocidade mínima para ele completar a volta? Presta atenção. Primeiro, na velocidade mínima, ele está na iminência. O que é uma coisa chamada iminente? Está para acontecer. Ele está na iminência da queda. O que é iminência de cair? Se ele passa com uma velocidade mínima, ele está na iminência de se desgrudar da pista. Se ele desgrudar da pista, sobra só o peso. Aí ele entra em queda livre, porque só o peso atuando no corpo, ó, vai puxar ele para baixo mesmo, ele vai cair. Então ele não poderia perder essa normal. Mas na velocidade mínima, ele está na iminência de cair. Ele está se desprendendo da pista. Desprendendo da pista, essa normal é aproximadamente zero.
porque ele perde o contato com a pista para cair. Se essa normal vai a zero, vai sobrar só o peso, porque essa normal é aproximadamente zero. O que significa isso? Se essa normal vai a zero, ó, vai sobrar só o peso. M, aí eu tenho que colocar que essa velocidade é mínima ao quadrado dividido pelo raio. Olha lá, ó, mv quadrado sobre r. Então, se essa velocidade aqui ela está ao quadrado, por causa dessa, e ela é mínima, por isso que eu chamei de v mínimo, eu estou perdendo o contato com a pista. Vai sobrar só o peso. E vocês sabem que esse peso é mg. Massa vezes a gravidade igual massa, velocidade mínima ao quadrado dividido pelo raio. Não interessa a massa. Olha lá por quê. Pode ser uma bicicleta, pode ser uma moto, ó. Corta a massa dos dois lados. O que sobrou? G é igual a V mínimo ao quadrado dividido pelo raio. Multiplique em cruz. V mínimo ao quadrado é igual a RG. O que é R? O raio. O raio desse globo, que é a distância do centro até na superfície dele. O raio do globo da esfera. Então, o que eu brinco aqui para o pessoal guardar? Ó, a velocidade mínima é, como aqui ela está ao quadrado, eu tiro a raiz. Raiz de RG. E RG, vamos brincar? RG é o seu documento de identidade, que chama Registro Geral. Então, toda vez que você tiver um globo da morte, você calcula a velocidade mínima usando o seu RG. Raiz do seu RG, ó, guarda isso. Raiz do seu documento de identidade, ó. Guarda isso principalmente para o Enem, ó, no globo da morte. Beleza, moçada? Tá aí o quarto exemplo para a gente terminar e fazer os exercícios. Ó, pessoal, o segredo é desenhar as forças. Conseguiu desenhar as forças, o exercício vai. Gente, os exercícios eles estão na página 116. Tá? O nosso primeiro exercício, ele vai falar justamente do resumo da aula. Então, presta atenção. Um corpo de massa 10 quilogramas, então M igual a 10, descreve uma trajetória circular. Trajetória circular de raio 2 metros, com velocidade constante igual a 5 metros por segundo. A respeito, julgue as afirmativas a seguir. Primeira alternativa. Aí você vai julgar, aí ele vai perguntar lá embaixo. Quais são as afirmativas corretas? É, a Sofia caiu de novo. Vou mandar uma mensagem para ela, tá? Sofia, até amanhã o vídeo dessa aula com certeza vai subir, porque eu estou gravando a aula. Aí você assiste a aula, tá? Na hora que estabilizar aí, você resolve o problema da sua internet. Eu não vou pôr falta para você, não. Na hora que estabilizar aí, você assiste o vídeo. Até amanhã ele está subindo aí, tá? Para a plataforma. Pessoal, é isso que eu queria, que todo mundo se comunicasse, ó.
De acordo com a primeira lei de Newton, a resultante das forças que agem nesse corpo é nula? Primeira coisa. A força resultante é nula? O que vocês acham, pessoal? Sim ou não? Vamos lá, pessoal? A força resultante é nula, sim ou não? Pessoal, a trajetória não é circular. Se a trajetória é circular, a força resultante não pode ser zero, pessoal, porque tem que ter aceleração centrípeta. Então, é massa vezes aceleração centrípeta. Então, ela não vai ser igual a zero. Isso é diferente de zero, porque o movimento é circular. Então, está errada, porque ele falou que a força resultante era nula. Segunda, a intensidade dessa força centrípeta sobre o corpo é 125? Vamos calcular. Força resultante centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, que é V quadrado sobre R. Como ele quer o valor dessa centrípeta, eu vou jogar a massa, que é 10, a velocidade, que é 5, ao quadrado, e dividir por 2. Como fica isso? Ó, esse 10 dividido por 2 dá 5 vezes 5 ao quadrado. 125. 125 newtons. Aí a pergunta 3. Como a trajetória é circular, o vetor velocidade é constante? Olha ele aqui. E olha a centrípeta sempre perpendicular à velocidade, apontando para o centro. Quando o móvel estiver passando aqui, olha a centrípeta onde está, ó. E olha a velocidade perpendicular, ó. Então, olha como o vetor está mudando. Então, o vetor não é constante. O valor da velocidade pode ser. Aqui ela vale 5, aqui ela vale 5, aqui ela vale 5. Ele está fazendo o MCU, um movimento circular e uniforme. A velocidade varia de sentido e direção, para poder fazer a curva. Tá? Então, o vetor não é constante, porque ele não é sempre horizontal e nem sempre vertical. Ele vai mudando o vetor. Mas o valor da velocidade é o mesmo. Só que ele não pergunta do valor, ele pergunta do vetor. O vetor é variável, ó, como ele varia de posição no círculo. Ó. Só seguir com a caneta, ó. Segue como a velocidade está variando. Ó. Acompanha com a caneta tangenciando a curva que você vai ver o vetor mudar de direção. Ó. Ele vai mudando de direção e sentido pela centrípeta. Tá? Então, somente a 2 está correta, alternativa B. Beleza, turma? Enquanto vocês copiam, a gente prepara o segundo. O carro ele faz uma curva assim, ó. E olha aqui o carro. Essa curva, na verdade, moçada, olhando de cima, olhando aqui no plano, ela é assim, ó.
Ah, mas nos trevos ela é inclinada. Nos trevos ela é inclinada para o carro não derrapar para fora. Porque você vem de uma pista em altíssima velocidade. Aí você vai entrar para fazer um trevo. Ele tem que inclinar essa parte da curva aqui, ó, para você conseguir fazer para o carro não derrapar para fora. E essa pista aqui não tem. Ela é horizontal. O carro poderá escorregar para fora. Infelizmente, vocês estão olhando de cima o carro. Olhando de cima, a velocidade dele é aqui. Mas se você olhar o carro de lado, ele é isso daqui. Ele está na curva. Eu não tenho como mostrar aqui que ele está na curva. Mas ele tem quem? Ele tem um peso e ele tem uma normal. Olhando o carro de lado, fazendo a curva, ó. Como não tem movimento aqui, o peso se iguala com a normal. Aí esse carro tá assim, ó. Ué, se ele tá fazendo a curva, tem alguém puxando ele pro centro. Peso já foi. Normal já foi. Tração não, porque não tem fio. A hora que você entra na curva, você amarra uma corda no carro? Não. Força elástica não tem. Não tem mola puxando o carro pro centro. Qual a força que vai sobrar? A força de atrito dos pneus. Porque a tendência desse carro é escorregar para fora. O atrito dos pneus bons e novos segura o carro para dentro da pista para ele não escorregar, porque a hora que ele entra na pista ele escorrega. Então por isso que aqui o que vai salvar meu movimento é a força de atrito. Foi a única das 5 que sobrou. O atrito do pneu segurando esse carro para o centro, ó. Por isso que essa pista horizontal, o carro canta pneu, né? Vocês escutam o carro cantar pneu. Então, moçada, olhando ele de perfil, o peso mata normal. Então, peso e normal são iguais. O que eu vou escrever aqui? Força resultante centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Então, quais as forças que atuam no carro? Peso, normal e força de atrito. Tração e mola, não. Então, você tem que pensar nas 5. Peso normal, tração e mola, não. Atrito. Resolvendo o item D. Qual o módulo da força resultante no carro? Qual o módulo da força resultante? Força resultante, massa vezes aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Força resultante é a massa do carro, 1.000 quilos. A velocidade do carro, 20 metros por segundo ao quadrado, dividido por 100, que é o raio dessa curva. Não adianta eu fazer uma curva muito fechada. Aí tem um monte de gente que não entende nada de engenharia e física. Fala assim, nossa, gastaram dinheiro violento naquele trevão de Ribeirão Preto ali da entrada. Meu amigo, com o fluxo de veículo que tem ali, eu vou falar para você que daqui 10 anos aquele trevo ali já não serve mais. Ah, mas fizeram muita curva aí, muito grande. Lógico que a curva tem que ser grande. Porque se eu diminuir o raio da curva para ocupar um terreno menor, se esse raio diminuir, eu tenho que aumentar a força. E qualquer carro que entrar ali com um pneu mais desgastado não vai dar conta. Então, por isso que eles têm que fazer certinho, um raio de 100 metros de distância, essa curva. Corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero. Ficou o quê? 10 vezes 400. Olha a força que vai resultar para o centro, que é o atrito. 4.000 newtons. É justamente o valor da força de atrito. 4.000 newtons. 4.000 newtons seriam 400 quilos na lateral do pneu. 400 quilos na lateral do pneu. Se não tiver um pneu bom, vai estourar. Tá? Então ele perguntou qual é a força resultante. 4.000. Eu só pus isso aqui de abelhudo, para lembrar que lá a força de atrito. Ó. Beleza, moçada?
Beleza? Estou esperando vocês copiarem aí. Gente, antes da gente fazer o terceiro exercício, quem já terminou de copiar, dá uma olhada no quarto exercício, que é um globo da morte aí. Só a figura. Não olha mais nada não, só olha na figura. Ele pergunta qual é a velocidade que o motoqueiro tem que ter lá em cima, no mínimo, para conseguir fazer o globo da morte. Qual a alternativa que vocês marcariam? Muito bem, Luan. É a raiz do seu documento de identidade. Muito bem, Ana Laura. Raiz de RG. Vocês nunca mais vão esquecer. Olha como é que caiu isso aí. Sabe quanto tempo vocês demorariam para fazer essa questão? 5 segundos. Aí vocês ganham tempo para batalhar nas outras. Olha a quinta questão que eu já respondi para vocês também. Do pêndulo, lembra? Que a tração para cima tem que ganhar do peso. A tração para cima tem que ganhar do peso. Então tem que ser a alternativa C. A tração é maior que o peso da esfera, para dar uma força resultante centrípeta. O quinto exercício daria a alternativa C. Correto? Vamos lá. Gente, o exercício 3, para mim, ele é o mais difícil de movimento circular. Tá? Então, é o único mais difícil, que eu esgotei todos os exemplos com vocês na aula. Veja que a gente já resolveu até o quinto exercício hoje. Só o terceiro que não. Tá? E esse terceiro, vocês têm que ter um pouco de sensibilidade para fazer o exercício, que ele é o mais difícil. Muito bem, Ana Laura, vi aqui ó, que você respondeu a C. Tá? A Fórmula Indy utilizam-se circuitos ovais com pistas super elevadas, isto é, inclinadas de um ângulo θ em relação à horizontal. Essa geometria garante que para uma curva com determinado raio exista uma velocidade máxima de segurança com que o veículo não desgarra do asfalto, mesmo que seus pneus percam o atrito. Por quê? Porque na Fórmula Indy, o pneu dos carros da Fórmula Indy são pneus macios e carecas, não tem ranhuras. Então ele pode escorregar. Admitindo que o carro entra na pista com uma velocidade de 360 km por hora e a inclinação dela seja de 30 graus, qual é o raio dessa curva, hein? Associado a essa região aproximadamente. Aproximadamente. O que é uma pista sobrelevada? É uma pista assim, ó. É uma pista que ela é inclinada, ó. Eu estou fazendo um corte nessa pista, ó. É uma pista inclinada. E o carrinho, ó o meu carrinho, bonitinho. A rodinha do carrinho. Ó o meu carrinho aqui. Ele tá assim na pista, ó. Fazendo uma curva inclinada. Ele está inclinado. Ou seja, o peso dele está na vertical. Quem inclinou agora? Olha aqui o ângulo, ó. Hora que ele inclinou de θ, a normal era vertical, ó. Hora que eu inclinei, a normal deitou. A normal deitada aqui em relação ao peso. De quanto que ela deitou? Ó, ela deitou de θ. E esse θ é 30 graus. Ó, tava assim a normal na vertical. A hora que eu inclinei a pista, a normal deitando, ó. A rampa, ó. É como se fosse um limpador de para-brisa. Inclinei θ, a normal deitou θ. A normal é inclinada. Então ele tá fazendo assim, ó. Ó a curva, ó. Ele vai fazer isso, ó. O centro da curva tá aqui, ó. Por isso que eu vou ter que decompor esse vetor normal. É a única que vai ter que decompor essa normal. Por quê? Porque o carrinho não anda aqui. Alguém tem que anular o peso. E quem anula o peso? Essa normal aqui, ó. Essa é a NY.
e essa é a NX. Toda força inclinada tem que ser decomposta. Vocês já viram isso em vetores. Só que o θ agora está com a NY. Por isso que a NY é N com e a NX é a N sem. A NX está sem o θ. Quem está com o θ na decomposição é a NY. E a NY anula o peso para o carro não se mover aqui. Ó. A NY anula o peso para sobrar a curva com essa NX apontando para o centro. Então eu venho aqui e digo lá, força resultante dessa curva, centrípeta. Massa vezes a aceleração da curva, centrípeta. A resultante que aponta no centro da curva é a NX. A NX da decomposição da N que apontou para o centro da curva. A NY matou o peso. E é só substituir aqui, ó. NX é N seno. Igual a quem? mv ao quadrado sobre r. Olha só. Quem é a NX? N seno. Olha aqui. N cosseno é a NY. Essa NY é N cosseno, que é o P. Achei a N. Passa esse cosseno que está multiplicando dividindo. Olha o valor da normal aqui, ó. Esse N vezes cosseno igual a P, que é a NY. No lugar dessa NY, que é igual ao P, eu pus N cosseno. Passo o cosseno dividindo. E substitua aqui. Então eu vou substituir o valor dessa normal aqui. Como ficaria? Peso dividido pelo cosseno vezes seno mv quadrado sobre r. Ó, calma que a gente vai chegar lá. Peso mg. Peso mg vezes seno sobre cosseno. mv quadrado sobre r. Ó por que eu não preciso do m? Dançou. E lá da trigonometria, lá do Valdir, seno dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Alguém se lembra? G vezes, o que é o seno dividido pelo cosseno? Alguém se lembra? O seno do ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Isso vai dar tangente. Isso, Pedro. G tangente de θ igual a v quadrado sobre r. É quase o globo da morte, vocês não vão esquecer mais. Porque isso não é um globo da morte. Porque no globo da morte é raiz de RG a velocidade. Aqui entra a tangente. Multiplica em cruz, ó. V quadrado, RG, tangente. Só entra a tangente do ângulo a mais. Então a minha velocidade é a raiz lá do globo da morte, ó. Raiz de RG com essa tangente a mais. Essa é a última formulinha que eu queria que vocês guardassem. Quando você tem alguma coisa girando elevado. Gira assim, ó. Até mesmo quando você segura um pedaço de um barbante e gira o barbante. A velocidade vai ser a mesma. Gira assim, ó, inclinado. Tudo que tiver inclinação, quem está fazendo o papel de normal no barbante daquele pêndulo é a tração. Ó, RG, tangente. Agora é só substituir os valores. Né? Ele deu o raio aí, ele deu a velocidade e deu o G. Tá? Eu vou substituir aqui em cima, pessoal, para a gente terminar a aula. Ó. Tá? Passou um minuto, me perdoem. É rapidinho, ó. V é raiz. Qual o raio da pista que ele deu? Ele pediu. Ele pediu esse raio. O G é 10, tangente de 30. E essa velocidade
é 100 metros por segundo, por quê? Porque ele deu 360 km por hora. 360 km por hora a gente divide por 3,6 para transformar em metros por segundo. O que vocês vão fazer para eliminar essa raiz? Voltar aqui, ó. Elevar dos dois lados ao quadrado. Eleva tudo ao quadrado. Esse 100 elevado ao quadrado acaba ficando 10.000. R vezes 10, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Que ele deveria ter dado para vocês aí e não deu. Aí, gente, é fazer conta. Corta 0 e multiplica em cruz. Raiz de 3R igual a 3.000. 3.000 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 é quase 2, é 1,7. Então vai dar um pouquinho mais que 1.000, um pouquinho menos que 1.500. Tá? O que a gente tem aí? Não, um pouquinho mais de 1.500. Né? Vai dar 1.732. Aproximadamente. Tá? Ah, professor, não tem calculadora. É lógico que na prova eu não vou fazer isso. Com certeza nesse vestibular aí, ele deu calculadora para os meninos. Alternativa D. Na verdade, eu nem queria isso, eu queria isso. Ó. Se entendesse que toda pista sobreelevada que tiver inclinação, entra a tangente de θ a mais. Beleza, moçada? Bom dia a todos, pessoal. Iniciamos, então, a nossa aula de hoje no setor 221, onde a gente terminar o caderno 3, tá? Já que no setor 222 a gente já terminou, certo? Então, hoje, nós estamos na página 123, falando de fontes de energia. Se a gente pensar na palavra energia, todo mundo sabe o que é energia, mas não sabe descrever propriamente o que é uma energia. Se nós pensarmos que toda tarefa que a gente vai realizar, toda tarefa que a gente for realizar, a gente precisa fazer força, e essa força ela surge por algum processo, tipo no ser humano, ela surge pela ação muscular, ou seja, há um consumo de energia. Qualquer esforço muscular que a gente fizer, há um consumo de energia. Por exemplo, um liquidificador. Um liquidificador, ao girar a hélice para cortar os materiais que estão lá dentro, os alimentos, ele precisa de energia para fazer essa força. Então, essa energia está envolvida na produção de uma força. Então, essa energia ela tem que aparecer antes da força. Né? Então, por isso que a gente precisa dessas fontes de energia primeiro para produzir as tais forças da mecânica. Então, se nós percebermos com o passar dos séculos, por exemplo, imaginemos aqui um século XIX, essa energia ela foi usada no desenvolvimento da sociedade do ser humano de maneira crescente. Até os anos 2000, tá? Até o nosso século 21. Ela foi usada de maneira muito crescente. Então tem uma época do ano que as energias, uma época da história que as energias renováveis começaram a surgir pelo problema simplesmente da poluição. Ou seja, carvão mineral, energias, ou seja, combustíveis que não eram fontes
seguras, né? Ou seja, começou a produzir uma quantidade de poluição mundial, numa certa época, que os cientistas começaram a pensar. Ou seja, num certo espaço aqui de tempo, ó, eles começaram a pensar, a partir desse momento, em fontes que a gente chama de fontes sujas. Começaram a criar alternativas daqui para frente para tentar minimizar o efeito do consumo de energia através de combustão com fontes renováveis. Então, as fontes de energias que foram surgindo, né, principalmente nas indústrias, para suprir essa necessidade, por exemplo, de uso de fontes tóxicas e poluentes, que a gente chama de fontes sujas. Um dos principais fatores, né, ambientais seria o petróleo. O petróleo, ele tem vários derivados, né? O petróleo ele tem vários derivados. Tem o óleo diesel, a gasolina, tem o óleo pesado, né, que é o óleo sujo antes de tudo isso, tá? Hoje a gente tem a biomassa. O que é biomassa? Energia produzida de maneira vegetal, a biomassa. Por exemplo, cana, soja, né, que a gente pega o óleo, né, o óleo que eles chamam de biodiesel. Então nós temos várias fontes renováveis de combustíveis, mas que ainda existe poluição. Então o Brasil, por exemplo, hoje, se nós pensarmos em termos Brasil, hoje, nós temos aproximadamente 15,7% de uso de biomassa. Nós temos em torno aí de 14,7% de uso de energia hidráulica para gerar eletricidade. Hoje, infelizmente, a gente usa cerca de 9,7% queima carvão vegetal. Carvão vegetal, lenha, carvão para fazer churrasco, né? Tudo isso está envolvido no carvão vegetal. Quando se extrai celulose de uma árvore, você vai extrair celulose, a árvore precisa ser lavada, precisa passar por um processo de espremer essa árvore. Então, um caldo que sai daí, né, se chama lixívia. A lixívia é um produto preto, né, extraído, escuro, amarronzado, extraído da madeira. A lixívia ela vem da madeira, dos vegetais. E a lixívia hoje também é um combustível utilizado, só que pouco. Por quê? Porque os combustíveis mais escuros, eles são mais sujos. Portanto, eles jogam mais monóxido e dióxido de carbono. Monóxido e dióxido de carbono na sua combustão para o meio ambiente. Então, pessoal, o restante dessas fontes renováveis, essas são as renováveis. Exemplos de renováveis. Ninguém vai ficar pedindo porcentagem para você. É só para você saber o nome dessas fontes renováveis, ó. Ah, mas carvão vegetal, você planta de novo, tá? Agora, as fontes não renováveis, que são petróleo, gás natural, carvão mineral, urânio, a gente usa ainda em alta escala. Então, se nós pensarmos no petróleo, seria as fontes não renováveis. Se nós pensarmos no petróleo, a gente usa muito petróleo ainda.
Nas locomotivas a gente usa óleo diesel, nos caminhões a gente usa óleo diesel. Algumas cidades que têm usinas termoelétricas, que não tem rio, para gerar eletricidade utiliza-se combustão de petróleo. Infelizmente, a gente tem só de petróleo 38,6%. É muita coisa ainda dependente do petróleo. Gás natural. Gás natural, são poucas cidades que têm gás encanado no Brasil, né? Algumas capitais e cidades litorâneas, 10,1%. Carvão mineral, ainda bem que está diminuindo, porque é o mais poluente de todos. Carvão como minério, né? O carvão mineral, 5,6%. Vamos diminuir isso aqui. A China usa muito carvão mineral ainda. Urânio, energia radioativa. Urânio, aqui no Brasil, é praticamente usado em usinas atômicas. Tá? Essas são as não renováveis. Dentro das renováveis, nós estamos com uma porcentagem pequena ainda, que não é nem contada, que é a energia solar e a eólica. Que a gente nem conta ainda, mas energia solar e eólica não chega a 1% no nosso país ainda. Então ela não está nem computada como energia renovável utilizada no Brasil. Tá? Mas a energia solar e a energia eólica, ela entra nas renováveis, ela só não entra percentualmente. Então eu vou colocar aqui do lado, ó, para você entender que solar e a eólica, elas fazem parte das renováveis. Tá bom, pessoal? Então, primeiro, como que se usa esse tipo de energia? Tá? Como que se usa esse tipo de energia? Pedro, agora que eu vi tua pergunta, cara, não tinha visto aqui. O Brasil, ele já vai chegar, Pedro, em uma certa porcentagem dessa usina, porque a eólica no Brasil é só num lugar que tem muita brisa do mar. Então, a eólica, campos eólicos no Brasil, eles só vão caber ainda, por enquanto, com a tecnologia que temos no Nordeste. Tá? A solar, hoje, ela está começando a pegar rumos, tá? Começando a pegar rumos, principalmente em residências, em algumas indústrias, colocando placas solares. Então, essa porcentagem de energia solar, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai diminuir isso aqui, ó. Nós vamos diminuir a quantidade de carvão mineral, tá? Nós vamos diminuir essa porcentagem aqui, ó, por ela. Se Deus quiser, isso aqui vai cair, ó. E essa energia solar, ela vai suprir essas necessidades. O problema é que ainda um sistema solar, Pedro, financeiramente, ele não é viável. Ele é caro, um sistema solar ainda. Pelo conjunto de baterias recarregáveis que ele necessita. Tá? Porque o solar ele não gera direta energia do sol como elétrica. As placas recarregam baterias durante o dia que são usadas depois. Ok? O que interessa na aula de hoje para vocês? Como o nosso curso é mecânica no primeiro colegial, a gente vai estudar essa energia ou essas energias chamadas de energias mecânicas. Essas energias que vêm de mecanismos, que a gente diz energia mecânica. A primeira coisa que a gente vai, então, dizer a vocês, energia. Energia, ela é uma grandeza. No começo do ano, a gente diz que grandeza física, tudo que pode ser calculado ou medido. Uma grandeza física, agora vai melhorar a vida de vocês. Escalar. Energia não tem estudo vetorial porque energia não tem direção e sentido. Então, energia é só valor, fica mais fácil. Grandeza física escalar que nos possibilita
através de um sistema realizar uma tarefa. Realizar uma tarefa é consumir essa energia. Então, essa realização de uma tarefa, daqui a alguns minutos, vocês vão entender que é uma grandeza nova para vocês, chamada de trabalho. Trabalho é uma grandeza física, chamada de quantidade de energia que você usou para realizar uma tarefa. Esse trabalho ele é simbolizado pela letra grega tau, T-A-U, que a gente faz como se quase fosse o número 6, com um risquinho aqui, ó. A letra grega tau, ou do inglês, que se usa muito na faculdade, work, trabalho, work. No ensino médio se usa muito a letra grega tau. Na faculdade se usa muito W. Isso é questão de preferência, tá? Mas pode ser usado como trabalho ou do inglês work. Então, o que é um trabalho? É uma quantidade de energia que você usou. Então, não é a energia. Trabalho é uma quantidade. Por exemplo, durante o mês, quanto de energia elétrica você usou? Ah, eu usei 200 kWh. Eu vou pagar para a Companhia Paulista de Força e Luz, que me forneceu esses 200 kWh, eu vou pagar por eles. Então, eu vou pagar o trabalho que a companhia realizou para fornecer essa energia para mim. Porque ela não tem só 200 de energia, a companhia fornece milhões de energia e eu só usei aquela parte. Então, trabalho é só a quantidade de energia que eu uso. Agora, energia tem uma definição. Ela é uma grandeza, porque ela vai ser medida. Então, eu tenho que começar por isso. Medida ou calculada, que nos permite realizar uma tarefa. Aí, o tanto de energia que eu gasto nessa tarefa se chama trabalho. Então, trabalho não deixa de ser energia. Mas trabalho é uma quantidade de energia, tá? Então, trabalho a gente diz que é uma quantidade de energia. Foi útil. Então, pessoal, nós dizemos que aqui em mecânica, nós temos o que nós chamamos de energia mecânica sob dois processos. O primeiro processo é que eu tenho que ter essa energia pronta. Se eu vou realizar uma tarefa, eu tenho que ter essa energia pronta, ela tem que estar lá. Por exemplo, o meu carro. O meu carro, pessoal, o meu carro ele só vai andar se eu tiver combustível armazenado. Se o combustível estiver armazenado, ele está lá dentro do meu carro no tanque, dou partida e piso no acelerador. Esse combustível ele vai sendo queimado dentro de um lugar do motor, onde se faz a combustão, e ele vai gerar uma força nos pistões do carro para o carro andar. O que significa isso? Que essa energia vai ser consumida por esse mecanismo que é o carro. Então, essa energia que está pronta para eu usar e transformar em movimento, quer dizer, numa tarefa, ela tem um nome. Essa energia que nós estudamos primeiro é a energia que está armazenada. Essa palavra energia armazenada é a energia elétrica que é armazenada numa pilha, por exemplo, numa bateria recarregável. O nome dela é potencial. Energia potencial. A energia potencial é a energia que a gente tem armazenada. Essa energia potencial, quando ela começa a ser usada, com certeza, é para mover alguma coisa. Então, existe uma segunda energia no qual essa potencial, quando ela é usada, porque ela é útil, então a gente não pode jogar aqui e falar assim, ela perdeu. Isso não se perde, porque ela foi útil. Tudo que foi útil para você não é perdido. Essa energia armazenada, ela foi útil para eu movimentar alguma coisa. E essa energia, durante o movimento de alguma coisa, se chama cinética.
A energia cinética é a energia do movimento. Portanto, aqui em mecânica, sempre uma energia potencial se transforma em cinética ou a cinética se transforma em potencial. Tá? Então, portanto, a primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês, quando eu tenho uma energia potencial, que eu vou chamar de EP, energia potencial, quando consumida, ela diminui. É lógico, se o seu carro está andando, a quantidade de combustível no tanque diminui, porque você está produzindo movimento. Então, você está aumentando a cinética. Então, o tanto de potencial, quer dizer, o tanto de armazenado que você tem, que você vai usar, você vai transformar em movimento. E é justamente o que diminui de potencial, aumenta de cinética. Então, essa passagem é chamada de trabalho. A quantidade de energia potencial. Por exemplo, um exemplo, hein? Vamos supor que você comeu de alimento 1000 joules de comida, o seu organismo processou esse alimento, na verdade é um metabolismo, então ele metabolizou esse alimento e transformou isso em energia. Essa é a quantidade de energia armazenada no seu corpo. Você vai para a escola a pé. Se você chega na escola, você consumiu uma quantidade de energia para realizar essa tarefa. Então você consumiu 200 joules. Ainda você tem no seu corpo armazenado 800. Então, essa energia potencial inicial, quando você iniciou o movimento com o seu tanque cheio, e essa energia potencial final. Então, esse é o trabalho que você realizou. O que significa isso? Você diminuiu 200 joules de energia armazenada. Então, você ainda tem 800. Então, você ganhou 200 joules de movimento. O que diminui de potencial, aumenta na cinética. O que diminui de cinética, aumenta na potencial e vice-versa. Então, elas ficam se transformando uma na outra. Tá? Então, esse é um processo simples. Trabalho. Então, eu poderia ter uma energia cinética diminuindo. E essa energia cinética diminuindo vai fazer com que a potencial aumente. Então, essa transformação de uma qualidade de energia, de uma espécie de energia em outra, é chamada de trabalho. Potencial em mecânica. A potencial em mecânica, ela existe sob duas fórmulas. Tá? A potencial, pessoal, ela se divide em duas. A primeira é a chamada gravitacional. Se você for pensar, eu sempre quando dou essa aula, eu lembro de um exemplo de cada cidade que eu passo. Se você for pensar ali na praça de Ituverava, tem uma caixa d'água enorme lá na praça, uma caixa d'água de metal enorme. Não sei nem quantos 1000 litros de água cabem naquela caixa d'água de tão enorme que ela é, bonitona, vistosa lá, né? Ali é um ponto estratégico para se distribuir água. Por que a caixa d'água está num ponto mais alto? Para não necessitar de bombas. A água, naturalmente, pela gravidade, ela cai pelos canos e se distribui por movimento na casa das pessoas. Então, por isso que eu armazenei água numa certa altura, igual uma hidroelétrica. Uma hidroelétrica tem uma barragem, a gente eleva o nível de água para a água cair, ganhar movimento e tocar as turbinas. Quer dizer, movimentar as turbinas. Então, dentro de uma usina hidroelétrica, eles armazenam água numa barragem por altura. Por que tem que ser altura? Para a água cair por gravidade. Então, a energia potencial gravitacional vai depender da altura. Quanto mais alto tiver, mais energia potencial a gente tem, porque ele ganha mais velocidade ao cair. Então, essa energia potencial gravitacional, ela é feita por ação gravitacional numa altura. E uma energia potencial elástica. Por que a elástica? Cada mola. Você tem uma mola no tamanho natural. Quando você comprime essa mola, encosta um corpo nessa mola e solta esse corpo,
Essa energia que a mola armazenou quando deformada, ela vai produzir movimento no corpo. Então, na hora que essa mola voltar para o seu comprimento natural, esse corpo sai em movimento. Ou seja, você transformou a energia armazenada na deformação da mola em movimento dessa bolinha. Então, por isso que as energias que vamos estudar, essa tabelinha é muito importante. Essa parte da aula é a parte mais importante. É chamada de energia mecânica, que se divide em duas espécies, em duas modalidades, né? A modalidade potencial e a modalidade cinética. A potencial é armazenada, a cinética é movimento. Uma sempre se transforma em outra, quer dizer, uma diminui para a outra aumentar, assim sequencialmente. A única coisa que eu gostaria que vocês guardassem na aula de hoje é que a potencial mecânica, armazenada na forma mecânica, ela só existe em duas modalidades: gravitacional e elástica. Gravitacional por gravidade, brinquedos de parques de diversão, por exemplo, né? Montanha-russa. Um motor puxa o carrinho por uma rampa devagarzinho até no ponto mais alto da montanha-russa. Depois esse carrinho é solto, ele fica livre. Então nenhum ponto da montanha-russa chega a essa altura mais. O ponto mais alto da montanha-russa é por onde ele cai, então por isso que ele não para, ele só desce. Então ele faz uma curva, mas sempre para alturas menores, sempre descendo, ou seja, nos parques de diversões, durante as quedas, potencial se transformando em cinética. Ficou bem claro isso, pessoal? Tranquilo? Um arco e flecha. Arco e flecha. Quando você puxa a flecha, você estica uma espécie de elástico para trás. E quando você solta a flecha, toda a energia armazenada no arco e flecha, pelas envergaduras do arco e flecha, são liberadas na flecha. Portanto, a flecha ganha movimento. Então, energia potencial elástica. Beleza, turma? Então, vamos lá. Vocês podem abrir agora na página 135. Página 135. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício diz assim: uma bola de borracha solta de um ponto situado a 5 metros de altura em relação ao solo. Choca-se contra ele e retorna até um ponto situado a 4 metros de altura. Explique que transformações de energia que ocorrem na descida e na subida da bola, durante a descida e durante a subida da bola. Bom, essa bola ela foi solta de 5 metros de altura e caiu até tocar o chão. O que aconteceu quando ela caiu? Então vamos lá, ó. Se ela foi solta, a velocidade inicial dela era 0. Ela caiu de uma certa altura. Então essa é a nossa descida. Se ela caiu de uma certa altura, ela está transformando toda a sua altura de queda em velocidade, ó, até ela tocar no solo e subir de novo. Então presta atenção, ela caiu de uma certa altura. Então na descida a gente transformou que tipo de energia, qual foi a transformação de energia, qual foi a modalidade, pessoal? Quem quiser falar ou escrever, pode falar aí. Aqui houve então a transformação de energia o quê? Potencial da queda, só lembrar da queda d'água, caiu, potencial em cinética. Potencial em cinética. Então, Pedro, isso. Beleza. Potencial gravitacional em cinética. Ele só pediu a modalidade, né? Então não precisa descrever. Então essa potencial, conforme o Pedro já escreveu aí, é gravitacional.
Ao contrário, durante a subida, a hora que esse corpo bate no chão e começa a subir, ele tem velocidade. Se ele não tiver velocidade, ele não sobe. Então ele vai começar aqui embaixo com cinética até ele atingir os 4 metros de altura e parar de novo. Ó. Então na subida ele vai ter uma velocidade inicial diferente de zero. Então ele tem movimento na subida até parar. Então é ao contrário agora, né? Se ele subiu, ele transformou energia cinética em potencial. Aqui gravitacional de novo, que ele ganha altura. Quando vocês vão em parques de diversões fixos, como o antigo Hopi Hari, como alguns resorts, né, que vocês ficam brincando naqueles brinquedos aquáticos, no final da noite vocês estão mortos. Por que vocês estão mortos no final da noite? De tanto subir aquelas escadas para chegar naquela altura para se jogar de lá durante 30 segundos. Demora 1 hora para você brincar, né? Tanto de fila de gente que tem no brinquedo, né? Demora 1 hora quase para você dar uma descidinha, né? Infelizmente, é isso aí, né? Infelizmente. Segundo exercício, vamos lá, pessoal. O segundo exercício diz assim, ó. Não sei se vocês chegaram a brincar disso aí, né? Mas eu acho que sim. Alguns anos atrás era comum entre as crianças a utilização de um dispositivo denominado estilingue, atiradeira, para lançar pedras. Hoje, moçada, o estilingue ele é considerado pela nossa Constituição uma arma, tá? Quando a gente era criança não era. Hoje ele é considerado uma arma. O estilingue, figura a seguir, é constituído de 2 tiras de material elástico que são esticadas, material elástico, que são esticadas e, quando soltas, impulsionam uma pedra. Explique quais as formas de energias envolvidas na utilização do estilingue. Agora ele foi bem claro. Quais as energias envolvidas na utilização do estilingue? Pode escrever aí no chat ou falar. Não ainda? Você puxa o estilingue, pensa no arco e flecha, pensa numa mola. Você puxa, Pedro, cuidado, na utilização do estilingue, não é depois da utilização do estilingue. Você fez ao contrário, Pedro. Quando você puxou o estilingue, você armazenou energia no sistema elástico. A hora que você solta, ele vai impulsionar a pedra, é o que está escrito no texto, tá? Então, primeira coisa que eu fiz, eu armazenei energia para produzir o movimento da pedra. Se a pedra vai se mover no final da ação, eu tenho que ter energia potencial, que é armazenada. Então, energia potencial elástica para cinética. Tá? Na utilização do estilingue. Beleza? Beleza? Você acertou aí, você corrigiu. O Luan acertou aí. Tá? Bom, vamos lá. O terceiro exercício, ele é um pouquinho complicadinho para a gente entender, porque ele tem uma tabelinha. Essa tabelinha, ele fala assim, ó, em exemplo. Aqui ele chama de energia elétrica. Eu estou copiando a tabela aqui. Aqui ele chama de energia química. Aqui ele chama de energia mecânica.
E aqui ele chama de energia térmica. Aí, aqui, elétrica. Aqui, química, igualzinho. Aqui, mecânica. E aqui, térmica. Bom, tem coisas aí que vocês talvez não conheçam, mas ele fala assim, ó, por exemplo, de energia elétrica para elétrica, então ele usa essa coluna, ele fala assim, ó, transformador. Transformador de rua. O transformador, ele abaixa as voltagens, né? Ele pega 13.000 da alta tensão e abaixa para 220 e 127 nas ruas, o transformador. Então ele transforma elétrica em elétrica. A química, olha o que ele põe. Olha o que ele põe na química. Ele põe de química para mecânica. Ele escreveu dinamite. Dinamite é uma espécie de uma bomba, uma explosão. Um produto químico que vai produzir movimento, mecânica. Mecânica em mecânica. Mecânica em mecânica. O pêndulo de um relógio. O pêndulo de um relógio ele transforma energia potencial em energia cinética. Potencial em cinética. O pêndulo fica indo e voltando. Ele ganha altura e cai de novo. Ele ganha altura e cai de novo. Ou seja, ele transforma energia potencial em cinética, cinética em potencial. Ou seja, energias mecânicas. Porque mecânica é a modalidade potencial e cinética. Então, energia mecânica continua sendo mecânica. É que dentro dessa mecânica, que eu escrevi naquela tabelinha anterior, tem a potencial e a cinética. Aí a térmica, ó. Térmica em elétrica. É um aparelho que se chama termopar. Tá? Ele transforma energia térmica em elétrica. Térmica em química. Reações químicas. Algumas reações químicas, que ele chama de endotérmicas. Aí, por último, ele fala térmica em térmica. Por exemplo, quando o gelo vai derreter. A fusão do gelo. Né? Transforma-se energia térmica em térmica, é um processo da fusão. Mas a pergunta que ele faz agora, ó, dentre todos os processos indicados na tabela, ocorre conservação de energia. O que é conservação de energia? Uma frase célebre que o senhor Joule escreveu. Vocês conhecem uma frase chamada por um cientista Lavoisier. Lavoisier, um cientista que puxou para a área da química, ele dizia o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier disse. Joule disse a mesma frase, só que dizendo o seguinte: energia, porque ele só trabalhou com energia, Joule. Energia é energia. O que significa isso? Energia sempre vai ser energia. Energia não se perde, não se cria, ela se transforma. O que pode acontecer é mudar a modalidade. Elétrica virar química, química virar mecânica, mas as energias sempre continuarão sendo energia. Então eu nunca vou mudar a palavra energia, eu vou mudar a modalidade dela, ó. A modalidade dela que é elétrica, química, mecânica, térmica, e a gente aprende mecânica aqui. A gente não vai falar aqui no primeiro ano de ensino médio de energia elétrica, de energia química, de energia térmica. A gente só vai falar de mecânica, que é a potencial e a cinética. Então, por isso que eu falo, sempre uma energia diminui às custas do aumento da outra. Sempre uma energia aumenta às custas da diminuição da outra. Então, energia sempre será energia. Qual alternativa vocês marcariam nesse terceiro exercício?
Aí, gente, me ajuda? Por que AC? Somente nos processos que envolvem transformações de energia mecânica? Não, Luan. Nos processos elétricos também, ó. Na elétrica a gente transforma o nome transformador. Está transformando, uma energia se transforma. Então aqui, em todos os processos, viu, Luan? Alternativa A, tá bom? Não tenha dúvida. Alternativa A. Energia continua sendo energia. Beleza?